Olha, o termo feedback, infelizmente, está queimado em muitas organizações. Tem lugares, por exemplo, que quando as pessoas falam assim, eu queria te dar um feedback, poxa, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de... Porque virou a cultura de que o feedback serve para punir as pessoas, para falar simplesmente quando acontece alguma coisa de errado, quando acontece alguma coisa abaixo do esperado, sempre quando tem um problema. Existem alguns lugares que tem até a salinha do medo, a salinha do feedback, ou o dia do feedback. Então, eu gostaria que você, nessa aula, pudesse compreender algumas coisas que podem contribuir, facilitar e tornar realmente o processo do feedback algo que traga um resultado positivo para você, mas também saber algumas coisas que não funcionam e que não dão certo mais. Bom, primeiro eu gostaria de falar alguns pontos que a gente precisa desmistificar em relação ao feedback. Existem vários tipos de feedbacks. Os dois feedbacks muito conhecidos é o feedback corretivo e não negativo. Eu não entendo o feedback negativo, eu entendo o feedback negativo, aquele que gera um resultado negativo. Então, não concordo com isso. Eu digo feedback corretivo, que busca corrigir um comportamento, uma atitude, um resultado. E o feedback positivo, aquele que tende a estimular a repetição de algo, de um comportamento, de um novo resultado, de algo que a pessoa fez e que merece ser reconhecido, que traz o reconhecimento, e eu quero que isso continue acontecendo. Agora, o que você não pode cair é na vala do feedback raso. É aquele feedback que as pessoas acreditam que é feedback, que eu nem digo que é feedback. Quando as pessoas falam assim, tá bom, tá tudo bem. Se eu não estou falando nada, é porque ainda está bom. Quando tiver alguma coisa eu te digo. Esses daí não são feedbacks. Esses aí são práticas ineficazes que não trazem resultado positivo algum. Pelo contrário, geram resultados negativos porque não buscam o engajamento das pessoas, não direcionam ou corrigem aquilo que está errado, não estimulam as pessoas, não valorizam aquilo que está dando certo. É simplesmente o fazer por fazer. Agora, outro ponto que eu gostaria de falar com você, que é muito presente dentro das organizações, o dia do feedback. Talvez na sua empresa exista o dia do feedback, momento em que as pessoas sentam para você dar o feedback para o colaborador, para falar como é que ele está indo, como é que está o desempenho, como é que está o comportamento dele. Eu não sou contra o dia do feedback. O que eu sou contra é que esse dia é o único dia para se dar feedback. Eu acredito que esse dia ele deve resgatar tudo aquilo que já aconteceu durante um certo período. Imagina que o dia do feedback é lá no meio do ano ou no final do ano. Eu não posso me reunir com uma pessoa depois de 6 meses, depois de 12 meses, para dizer o que aconteceu lá atrás. É autópsia. Não tem mais o que fazer, já morreu. Não tem mais como corrigir. E o feedback é justamente ao contrário, o propósito é outro. É no momento em que acontece, nós temos a oportunidade de conversarmos sobre algo que precisa continuar acontecendo, ou que precisa melhorar, ou que precisa ser redirecionado. Então, o papel do líder é, no momento em que acontece algo, positivo ou não, ele dar o feedback para o colaborador de forma a informá-lo que aquilo está correto, superou as expectativas, está dentro do esperado ou está abaixo do esperado, o que precisa ser feito para reverter. Assim nós estamos dando a oportunidade das pessoas também a se desenvolverem, de redirecionar aquilo que está sendo feito de uma forma e obter um resultado muito superior. Se nós tivermos essa prática constantemente, lá no dia do feedback na sua empresa, vai ser um dia de você chegar e falar assim, olha, nós já conversamos durante o período todo, você já levou em consideração isso, melhorou isso, nós já avaliamos tal, e dessa forma, você, neste momento, encontra-se dessa forma, e o que precisa ser feito é isso. Pronto, já não é uma surpresa. Imagina você, uma pessoa que lá no início do ano cometeu um erro, ou uma falha, ou não teve um resultado positivo, depois de um certo tempo, ela fazendo da maneira correta, já melhorando o seu desempenho, você ter que resgatar algo negativo. Já não faz mais sentido. Primeiro porque não há tempo hábil para ela mudar, já é coisa do passado. E outra, ela vai falar assim, poxa, mas vocês só falam de coisas ruins, tudo aquilo que eu fiz de bom, você acaba desmotivando esse profissional. Então esse é um dos pontos que a gente precisa aprender. Não tem problema a sua empresa ter o dia do feedback. O que você precisa compreender é o que esse dia representa e o que ele faz. Não é o dia para você dar todos os feedbacks. É o dia para você recapitular tudo o que aconteceu e mostrar o momento atual e o que precisa ser feito daqui para frente. Outra coisa que as pessoas temem, Flávio, eu tenho medo de dar um feedback positivo, de elogiar meu colaborador, porque depois ele fica folgado. Aí é só falar, gente, peraí,
Talvez você não esteja dando feedback da forma correta. Porque o feedback, ele deve ser um instrumento de desenvolvimento das pessoas. Fazer com que as pessoas compreendam o que está sendo feito da maneira correta ou incorreta, o resultado positivo, negativo, e o que precisa ser feito a partir de agora. Talvez você não esteja utilizando a estrutura correta. Quando você vai dar um feedback positivo para alguém, você vai dizer, e essa estrutura que eu vou dizer para vocês agora, serve tanto para o feedback corretivo quanto para o positivo. O feedback, ele não deve ser dado à pessoa, sobre o Flávio. O Flávio é assim, o Flávio só faz isso. Não, ele tem que ser específico. Específico a um comportamento, a uma atitude, a um resultado, a um desempenho. Resultado tem que ser específico. Então eu não digo assim, Flávio, parabéns porque você faz isso constante. Não. Parabéns porque neste projeto você conseguiu ter um desempenho superior àquilo que estava sendo solicitado. Específico, não estou generalizando. Por isso que as pessoas às vezes dizem, leva muito para o lado pessoal. Leva para o lado pessoal porque o feedback às vezes é pessoal. Eu tenho que falar sobre o comportamento. Vamos redirecionar. Eu não vou dizer para as pessoas, você sempre chega atrasado. Eu vou dizer, olha, na última semana você chegou 2 dias atrasado. É específico. Aí ele vai, mas todos os outros eu cheguei. Por isso que eu estou falando sobre esses 2 dias. E assim as pessoas elas já tiram essa questão. Outro ponto, tem que ser específico primeiro. Depois, eu preciso mostrar para as pessoas as consequências disso. O que aquilo resultou? Qual é o impacto disso? Então, se há um feedback positivo, a pessoa fez além do trabalho, ela entregou um trabalho muito bom, eu vou dizer para ela, olha, eu quero falar com você sobre o relatório da semana passada. Você entregou um relatório muito antes do prazo. Isso me ajudou a antecipar algumas informações para a nossa reunião, ou eu já consegui identificar alguns pontos, e isso eu já mostro o que valeu a pena, o quanto aquilo foi positivo, da mesma forma o corretivo. Olha, você chegou atrasado nos últimos 2 dias. Mas foram só 10 minutos. Então, esses 10 minutos, ele atrasou a troca de turno. E essa troca de turno levou algumas pessoas também a terem que gerar hora extra. Você sabe que isso é proibido dentro da organização. A consequência, a importância. Porque senão fica muito pequenininho. As pessoas não sentem exatamente o quanto elas estão ganhando ou perdendo com aquilo. Então, eu sei o específico, depois eu mostro as consequências. E aí vem um momento que muitas pessoas pecam no feedback. Que elas acreditam que o feedback, eu dou o feedback, eu só falo, as pessoas não têm o direito de falar também. Pelo contrário, esse terceiro momento é o momento da escuta, onde você diz o que aconteceu. Gente, quando você dá a oportunidade das pessoas explicarem, talvez ela tenha um bom argumento. E o argumento é o que vai direcionar a conversa a partir de então. Talvez ela tenha um argumento que justifique o que aconteceu, ou ela tenha um argumento muito fraco, que você vai trabalhar isso daí para mostrar o que precisa ser feito daqui em diante. Então é hora de ouvir. Não interrompa, deixa falar. Se de repente a pessoa fala assim, não foi nada. Porque muita gente vai dizer, problema pessoal. Se falar que foi um problema pessoal, o que você vai dizer? Olha, eu compreendo, respeito, se você quiser compartilhar, eu estou aqui à disposição, mas se você não quiser compartilhar, eu respeito da mesma forma. Eu só quero que você compreenda que isso está te prejudicando nisso, e o que eu espero a partir de você, porque senão as pessoas vão para a fuga. Mas talvez ela diga para você exatamente o que está acontecendo. E é a partir daí que você vai dizer de agora em diante. Qual que é a próxima etapa depois de ouvir? É a prova de você mostrar o que se espera de mudança a partir de agora, ou de continuidade, porque se for um feedback positivo, eu vou dizer, olha, então eu espero que você continue agindo dessa forma, que você continue apresentando esses resultados, ou que você continue entregando com um prazo menor do que nós temos, porque assim facilita bastante. É o mostrar o que se espera. Tá errado? 2 dias chegou atrasado. Olha, então eu espero que de agora em diante você cumpra os seus horários para que não aconteça novamente. Você coloque todas as suas expectativas. E por último, gente, algo que eu acredito e defendo bastante é o compromisso. Eu sei que o fio de bigode não vale tanto hoje em dia, mas você precisa gerar o compromisso das pessoas. E você gera um compromisso muito maior quando as pessoas verbalizam, quando elas falam alguma coisa para você. E é nesse momento que você vai fazer o fechamento, dizendo assim, Flávio, eu posso contar que a partir de agora você não vai mais chegar atrasado e caso exista algum tipo de problema, você vai me avisar com antecedência. As pessoas vão falar assim, eu não aceito. Você vai ter que dizer assim, não, eu quero ouvir de você. Não, tudo bem. Tudo bem que o que você se compromete a partir de agora? Faça com que as pessoas digam. Quando elas falam, elas assumem um compromisso maior com você. E ainda, se porventura não acontecer aquilo que combinou,
Na próxima vez que vocês forem conversar, você já pode começar assim, olha, da última vez que nós conversamos, você se comprometeu a fazer dessa forma. Vamos pensar no feedback positivo. Olha, então eu posso contar que você vai continuar se esforçando dessa forma, tentando entregar com essa antecedência e mantendo esses prazos. Não, claro. Se porventura não aconteceu, ou tiver um atraso, eu vou perguntar o que aconteceu, porque nós havíamos combinado que eu resgato. Então ela se sente parte desse compromisso. Isso é avançar. Isso é fazer com que exista uma ação logo depois do feedback. Caso contrário, é alguém que chega, você joga nele toda a insatisfação ou fala dos elogios e ele vai embora dizendo assim, beleza, tá bom. Ou estou insatisfeito, não. Ele precisa sair dali sabendo exatamente o que precisa ser feito de agora em diante. Sabendo quais as ações ele precisa fazer para ser. Tanto é que às vezes você vai dar um feedback para alguém e a pessoa fala assim, tá, você está dizendo que eu não atendo ou não supero as expectativas. O que eu preciso fazer para superar? Esse é o momento que vai estar cada vez mais presente dentro dos feedbacks. Às vezes a gente vai para falar e as pessoas vão perguntar e nós temos que ter respostas para isso. Aliás, esse é um outro ponto que eu considero fundamental para o feedback. Esteja preparado para o feedback. Esteja preparado, tenha as informações corretas, tenha dados, fatos, tenha bons argumentos, tenha avaliado o que aconteceu antes também para ter uma validação. Mas, cuidado, não fica aquela história, ouvi dizer que, porque muitas vezes o colaborador está mais preparado que você. Ele tem informações, ele tem dados, ele tem bons argumentos. E a ideia é que vocês discutam o problema e não o colaborador. Então, se prepare para tal, inclusive emocionalmente. Se você estiver muito nervoso, dá uma acalmada, dá uma baixada para você conseguir falar sobre alguns assuntos. Eu disse no início que nós precisamos falar o quanto antes ou logo que acontece alguma coisa, mas cuidado, porque dependendo do que aconteceu, se for um feedback corretivo, por exemplo, as pessoas às vezes vão estar nervosas, vão estar com os nervos à flor da pele, e aí compensa você esperar um pouco mais, esperar que as pessoas se acalmem para poder conversar com ela. Também, quando for um feedback positivo, vencemos, batemos a meta, tal. Às vezes, na hora que você fala, o alvoroço é tão grande que as pessoas nem prestam atenção no que você está dizendo. Às vezes é melhor dar uma acalmada, baixar um pouco, e aí eu falo para que as pessoas compreendam exatamente. Mas o esperar não é uma semana. Esperar no dia, no outro horário, ou, de repente, no outro dia, mas o quanto antes nós vamos falar. Seja claro e preciso naquilo que você vai dizer. Não fica rodeando. Às vezes as pessoas elas que vão dar o feedback, elas temem muito mais e tentam minimizar a situação, tentando falar quando você chegou aqui, quando você começou, contando história, fazendo rodeios para lá e para cá. Para, gente. Você só está criando expectativa e às vezes é insegurança ainda na pessoa, porque ela fala, o que esse cara está querendo dizer, onde é que ele vai chegar, o que ele está querendo falar para mim, qual o recado. Vai direto no assunto, também não tem que ser seco, mas vai dizer assim, olha, nós estamos aqui para conversar sobre isso. Às vezes nem utiliza o termo feedback, tá? Se estiver queimado na sua organização, nem utiliza o termo feedback. Estou aqui para te dar um feedback. Não, diga assim, olha, estamos aqui para falar sobre o que aconteceu ontem, ou sobre o resultado que apresentou, tal. Pronto, vá direto no assunto, já não cria tanta expectativa assim e você já vai direto onde você quer chegar, que é o processo de mudança, de continuidade, de fazer com que as pessoas se desenvolvam a partir de então. Outro ponto importante é não terceirizar o feedback. É que a empresa espera de você, a empresa nesse momento é você. Eu espero que você faça dessa forma. Eu identifiquei que. Não é, a empresa identificou, foi identificado. Eu identifiquei, é você que está dando feedback. Se for outra pessoa, então peça para outra pessoa dar o feedback. Mas você tem que assumir essa responsabilidade. E tem gente que fica terceirizando para não se sentir muito responsável. É justamente ao contrário. Você precisa fazer parte e se sentir responsável desse processo de mudança. Não, nunca concluam o feedback sem ter um acordo do que vai ser feito a partir de agora. Seja a continuidade desses resultados, desse comportamento, dessas atitudes, ou mudança de comportamento. Vocês precisam sair dali sabendo exatamente o que precisa ser feito. Às vezes as pessoas vão para o feedback, as pessoas dizem tudo que está errado, tudo que está certo e terminam por ali. Parabéns, e vai embora. Não, eu tenho que dizer o que eu espero a partir de agora, o que fazer. Eu vejo muitos profissionais da área comercial falando assim, a gente precisa bater meta. Bater meta, eles sabem que precisa bater. Eles querem saber como eu bato a meta. E é isso que você precisa dizer no feedback. Olha, você precisa mudar. Tá, como é que você muda? Quais caminhos você... E se você não sabe, pensa nisso antes. Não vá para o feedback e dizer, já é com você.
A não ser que seja uma questão muito pessoal, mas você já precisa ir preparado para dar direcionamento, para dar os caminhos que precisam ser seguidos, os próximos passos. Caso contrário, o feedback não vai servir como desenvolvimento. Aí sim, é simplesmente o momento de uma conversa difícil. Use o canal de comunicação correto. Gente, feedback pelo WhatsApp, por e-mail não dá. É só uma coisa de informação. Você pode mandar para falar de uma coisa muito pontual, específica, tal. Mas o feedback, que é uma conversa, ele deve possibilitar que as outras pessoas também digam. Então, assim, tente ao máximo dar o presencial. Ah, Flávio, mas as pessoas estão em outras filiais, outras unidades. A tecnologia nos permite isso hoje. Hoje nós temos recursos para vocês falarem, uma videoconferência, para vocês conversarem. Isso é muito importante porque cria conexão. Não é simplesmente você falar, a pessoa vai entender do jeito que ela quiser, a forma como ela está, você não tem. Então ali você tem momentos de oportunidades de redirecionar a conversa, de ir para um caminho diferente, até porque você vai ter a oportunidade de ouvir em tempo real e já traçar o que precisa ser feito a partir de então. Estabeleça sempre um plano de melhoria. Precisa existir um plano de melhoria, seja o que está bom pode melhorar ou se manter e aquilo que não está bom precisa ser definido. Só que cuidado, não crie expectativa que as pessoas não sabem exatamente o que é. Por exemplo, eu espero que você melhore a partir de então. O que é melhorar a partir de então? Mostre em que patamar está e onde você espera. Para as pessoas saibam assim, se eu chegar aqui, eu estou melhorando. É que ela consiga avaliar também o desempenho dela, que ela tenha um plano de desenvolvimento individual, mas ela tenha condições também de acompanhar. Até para que você, numa próxima oportunidade, tenha condições de mostrar, olha, nós combinamos que você deveria estar aqui, e você está aqui ou aqui. Ele já te dá base para você ter uma próxima conversa. Então, bom, bonito, barato não existe. Você precisa delimitar isso daí, deixar de uma forma muito clara para as pessoas entenderem o que precisa ser feito. Cuidado também, algumas expressões que nós utilizamos, como por exemplo, você diz assim, olha, você é um excelente profissional, a última vez que nós conversamos você fez isso, mas, quando nós falamos o mais, vem só na nossa mente assim, ih, ferrou, esquece tudo que ele falou porque agora vem a bucha. O mas, ele anula, ele exclui tudo que foi dito antes. Ué, mas como é que eu vou falar, Flávio? Você diz assim, olha, você foi um excelente profissional, a última vez que nós conversamos você fez isso e agora as coisas mudaram e nós tivemos um resultado um pouco diferente e conexão e não de exclusão. Pode parecer uma diferença muito simples, mas isso funciona aqui. Isso gera um impacto muito maior aqui. Outras coisas, quando você diz assim, se você conseguir fazer... Não, se não, você não quer que ele tente simplesmente, você quer que aconteça. Então você diz assim, olha, quando você fizer dessa forma, olha, então faça dessa forma, fazendo dessa forma, ação, impulsionando, e não deixando, porque senão ele fala assim, um exemplo claro que as pessoas falam, tenta mudar. Tenta mudar não significa ação, significa assim, eu espero que você mude nisso, nisso e nisso. Porque senão você vai chamar ele para conversar e falar assim, eu tentei, é que eu não consegui. Não, eu tenho que estimular de uma forma que ele... São ações, são expressões simples, mas que fazem uma diferença muito grande no que vem para a nossa mente. Tem que gerar compromisso com ele mesmo. Outra coisa, evite algumas palavras muito negativas. Infelizmente, não dá, não posso, não consigo. Às vezes a gente pode trocar por outras expressões. Exemplo, por que eu tenho que falar infelizmente? Infelizmente, normalmente é desnecessário na frase. Talvez ela só tente minimizar o impacto, alguma coisa do tipo. Mas, ao invés de falar não posso, diga assim, o que eu posso fazer nesse momento é não dá, o que é possível, o que dá nesse momento é para fazer dessa forma. As pessoas às vezes viram até você e falam assim, posso falar com você até agora? Ah, agora não posso, estou ocupado. Isso no dia a dia. Ao invés disso, você pode dizer assim, eu consigo te atender daqui 15 minutos, tudo bem? Ou em 20 minutos eu te ligo, ou tão logo eu concluo isso aqui, a gente volta a conversar. Pode ser? Pronto, eu já disse que eu não posso agora. Eu só não preciso ser tão negativo. Todas as vezes que a gente fala de uma forma negativa, a gente cria um bloqueio, as pessoas se armam. E quando elas acham que elas estão perdendo, o nosso cérebro sempre vai levar a gente para o prazer e evitar a dor, algo desagradável. E quando as pessoas se sentem de algo desagradável, negativo, que vão sair perdendo, elas se armam. E ela para de te ouvir. E a partir de então ela começa a pensar em desculpas, argumentos, ela começa a pensar no que ela vai te dizer e para de te ouvir, de prestar atenção. E aí a gente perde todo o sentido do feedback. Jamais dê feedback só quando as coisas vão mal. Isso sim é um dos fatores que deixa uma cultura do feedback muito negativa dentro das organizações, mal visto. Feedback deve ser contínuo, as pessoas devem saber que quando estiverem indo bem, você vai falar. E quando precisar de redirecionamento, você também vai falar. Isso faz parte da cultura. Independente se está bom ou se está ruim, existirão feedbacks constantemente. Fuja dessa história de... as pessoas falam assim,
Feedback corretivo só sozinho, feedback positivo na frente de todo mundo. Cuidado com isso, tá? Essas regras não funcionam tão bem assim não. O corretivo sim, de forma individualizada, mas às vezes você precisar falar de tudo para todos. A equipe inteira teve um resultado inferior, é um feedback coletivo, mas fala de todos. Todos merecem ouvir. O que você não pode fazer é falar para todos aquilo que algumas pessoas precisam ouvir. Quando você diz, por exemplo, tem gente aqui que não está fazendo o seu trabalho. Fala a verdade, aquelas pessoas que não estão fazendo trabalho, elas não vão estar nem aí com aquilo que você está falando. E aquelas pessoas que estão fazendo o seu trabalho vão se sentir penalizadas, injustiçadas. Então, trabalha com a questão, sim, do feedback corretivo de uma forma individualizada, no ambiente, numa sala. Não dá para ser numa sala, num corredor mais reservado, porque às vezes o feedback vai levar algumas pessoas a chorarem, a ficar nervosa, a ficar constrangida. Alguns fatores vão levar isso daí. Mais reservado. O feedback positivo na frente de todo mundo, nem sempre. Eu já vi equipes, por exemplo, que você elogiou uma pessoa e as outras ficaram enciumadas, e aí gerou um resultado muito negativo com a equipe. Então, cuidado. Às vezes tem pessoas que não gostam de ser expostas, tem gente que não gosta de ser elogiada na frente das outras pessoas, são tímidas. Então cuidado com isso também. E outro cuidado muito importante, cuidado para não elogiar uma pessoa na frente da equipe, diante da equipe, mas que existam outras pessoas que estão apresentando o mesmo resultado, tiveram a mesma evolução. Não seja injusto, você precisa falar de todos aqueles. Então, às vezes você vai criar um certo ciúminho. Então conheça bastante a sua equipe para aí sim saber se você pode dar o feedback na frente de todos. Outra questão é em relação à hora do feedback também. Claro que a hora é agora, mas eu estou dizendo de outro momento. Às vezes as pessoas estão trocando de turno, por exemplo, ela está indo embora, ela não quer pensar nisso daí, e não é um momento para isso. Numa sexta-feira à tarde. Sabe a mesma história que tinha de demissão? Não pode demitir sexta-feira à tarde, porque daí acaba com o final de semana. Mas às vezes é um momento que não é muito mais adequado. Sabe aquela situação que às vezes o pessoal está comemorando e a pessoa está comemorando junto, e você vai lá e fala assim, mas você... deixa eu curtir aquele momento, fala um pouquinho depois. É ter percepção do momento mais adequado. Um momento onde as pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão numa pressão muito grande. Cuidado com essas horas aí que pode tornar a conversa um pouco mais difícil. E por último, para a gente finalizar essa aula, eu gostaria de te alertar uma coisa. Muitas vezes, ao dar o feedback, as pessoas acabam envolvendo outras. Mas o fulano também faz isso, o Beltrano fez isso, mas eu não fiz sozinho. Mas eu não sou o único que fez, tem outras pessoas que estão fazendo. Gente, errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Você vai dizer assim, com fulano eu falo depois, eu estou aqui falando com você. O que eu espero de você é isso. Claro que daí, se existem outras pessoas envolvidas, você vai precisar falar com as outras pessoas, mas cuidado quando as pessoas começam a usar. Mas ninguém me falou, olha, você tem essa informação. Mas é que eu achei que... Cuidado com as desculpas, cuidado com o envolvimento de outras pessoas. Fuja disso. Foco no problema, na oportunidade, na solução, na ação e na pessoa. O feedback, neste caso, que é individual, precisa ser tratado de forma individual. Não envolva outras pessoas. Você pode até dizer... Vou averiguar isso daqui, vou conversar com as outras pessoas, e nesse caso você vai ter que ser justo, vai ter que criar esse vínculo de confiança para que as pessoas acreditem que efetivamente você está fazendo o que precisa ser feito. O feedback ele trabalha dessa forma. O vínculo entre vocês ele vai sendo construído. O feedback ele traz maior engajamento, ele traz maior confiança, as pessoas sabem que podem contar com você, que você está ali para ajudar, ela não vê mais o feedback corretivo como algo ruim, ela vê o feedback corretivo assim, se eu errar, eu sei que ele vai me dizer e vai me mostrar o que precisa ser feito, que ele vai me ajudar. Então ele encara o feedback como algo que contribui para o resultado dele, e aí ele já não cria tantas barreiras assim. Eu sei que é muito difícil, ninguém falou que ia ser fácil, mas se nós começarmos a mudar um pouco a nossa estrutura, adequar um pouco mais a nossa estrutura de feedback, os resultados vão aparecer. Não deixe para dar feedback só quando as coisas acontecem de forma negativa. Fale constantemente com a sua equipe, se aproxime com a sua equipe, fale com as pessoas. E eu estou dizendo isso muito para a equipe, muito para o trabalho, mas isso serve para a vida pessoal também. Você pode usar todas essas informações para a sua vida pessoal, para os relacionamentos que você tem e que realmente precisam ser melhorados ou mantidos e dito que estamos no caminho certo. Espero ter te ajudado. Se você gostou dessa aula, compartilhe com outras pessoas também, convide as pessoas a se inscreverem aqui também, para que as pessoas também possam se desenvolver. E se você é responsável por treinamento e desenvolvimento, é um líder e precisa desenvolver a sua equipe, seus líderes, e precisa de desenvolvimento,
Nós somos uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento, em educação corporativa. E temos um mix de soluções para vocês, para os diversos níveis hierárquicos dentro das organizações, estratégico, tático, operacional, de forma a contribuir no desenvolvimento dessas pessoas, com uma preocupação muito grande em ter uma metodologia que faça sentido para esse grupo, num formato que faça sentido para esse grupo e, principalmente, dizendo aquilo que faz sentido para a operação, para o dia a dia, para a rotina dessas pessoas. Precisando, entre em contato conosco, o contato vai estar aqui embaixo nesse vídeo, para você também saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Precisando dos nossos consultores entrar em contato com você, com certeza. Grande abraço!